imagine uma balança eterna, suspensa no vazio do julgamento. De um lado, repousa o peso esmagador de uma vida inteira de pecados, negligências e uma fria indiferença espiritual. Do outro lado, algo aparentemente insignificante. Uma única frase de 10 segundos. O resultado desafia a lógica humana. O abismo recua e as garras que já tocavam a presa são forçadas a soltá-la. Como é possível que uma oração repetida de forma mecânica por milhões de pessoas seja, na verdade, uma frequência espiritual poderosa o suficiente para paralisar demônios e alterar sentenças de condenação que pareciam definitivas? Existe uma forma específica de pronunciar estas palavras, um segredo guardado pelos santos, que transforma a Ave Maria de uma reza comum em um decreto de libertação absoluta. Você provavelmente a rezou errado a vida inteira, e este erro pode estar deixando sua alma completamente desprotegida no momento mais crucial da sua existência. É sua obrigação deixar o seu like agora como um sinal de que você valoriza as coisas do alto. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde você nos ouve. Fique comigo até o final, pois o destino eterno da sua alma pode depender da verdade que vou revelar agora. Talvez você esteja se perguntando quem teria o direito de afirmar algo tão grandioso sobre uma oração que aprendemos ainda na infância. Vivemos em uma era de ruído e mentiras, onde qualquer um pode inventar uma história piedosa para atrair atenção. Mas o que vou lhe revelar agora não nasceu da imaginação humana ou de boatos de internet. Estamos falando de um conhecimento que atravessou séculos, blindado pela autoridade de gigantes da fé e confirmado pelo escrutínio rigoroso da Igreja. Para compreender o segredo da Ave Maria, precisamos olhar para as figuras de Santa Gertrudes, a Grande, e de São Boaventura. Gertrudes não era uma visionária comum, dada a alucinações. Ela foi uma monja beneditina do século XIII, reconhecida por sua inteligência superior e por uma vida de disciplina intelectual absoluta. No silêncio do mosteiro de Helfta, na Saxônia, ela mergulhava em estudos teológicos profundos enquanto o mundo lá fora se perdia em guerras. Suas revelações e diálogos com o plano invisível não foram aceitos às pressas. Eles foram examinados por teólogos, bispos e doutores que buscavam qualquer falha doutrinária. Nada encontraram. Pelo contrário, descobriram uma pureza de fé que a Igreja chamou de conforme à verdade. Santa Gertrudes é a única mulher na história alemã a receber o título de Magna, ou seja, a Grande. Tamanha a sua estatura espiritual e a solidez de seu testemunho. Ao lado dela, temos a figura colossal de São Boaventura, o doutor seráfico da Igreja. Um homem que governou a ordem franciscana e cujos escritos formam a base da espiritualidade cristã até hoje. Quando personagens dessa magnitude afirmam ter testemunhado o poder devastador de uma única saudação angélica, o ceticismo moderno perde o chão. Eles não falavam de metáforas. Eles falavam de fatos observados com os olhos da alma, registros místicos de uma realidade que a maioria de nós é incapaz de perceber por conta da nossa cegueira espiritual. Estes santos são as nossas testemunhas oculares no tribunal da eternidade. Eles viram como as leis do céu operam e deixaram por escrito o mecanismo que faz o inferno recuar. Antes de avançarmos para a visão aterradora que Santa Gertrudes teve sobre o destino de uma alma, eu preciso que você tome uma posição agora. Se você reconhece que a verdade divina é superior a qualquer lógica humana e deseja honrar o testemunho desses santos que dedicaram a vida a proteger a fé, deixe o seu like neste vídeo. Este não é um simples clique de algoritmo, mas um ato de fé e um sinal de concordância com a santidade das testemunhas que Deus nos enviou. É, de certa forma, uma obrigação moral para quem busca a verdade não permitir que essa mensagem se perca no esquecimento. Peço também que você escreva nos comentários a sua idade atual. Eu pergunto isso porque o tempo é o recurso mais escasso que você possui. Cada ano que passou
foi uma oportunidade de rezar da forma correta. E cada ano que virá será o campo de batalha onde sua alma será disputada. Saber a sua idade nos ajuda a entender em que fase da jornada você está e como essa oração pode mudar o seu destino daqui para frente. A credibilidade desses santos é o que nos sustenta aqui. Imagine Santa Gertrudes, em sua cela fria, cercada por paredes de pedra, onde o único calor vinha da sua devoção ardente. Ela não tinha interesse em fama ou reconhecimento. O que ela viu foi tão perturbador e, ao mesmo tempo, tão glorioso, que ela se sentiu compelida a registrar para que você, séculos depois, pudesse ter uma chance de salvação. A Igreja, ao aprovar seus escritos, carimbou esses relatos como seguros para a nossa alma. Não se trata de uma lenda urbana ou de uma tradição sem fundamento. É um documento histórico da vida mística. Quando ela descreve o que acontece no momento em que uma Ave Maria toca as bordas do mundo espiritual, ela o faz com a precisão de um cirurgião. Ela viu o invisível e agora, através das palavras dela, você também começará a enxergar. Prepare-se, pois o que a autoridade de Santa Gertrudes vai nos mostrar agora mudará para sempre a forma como você olha para cada palavra que sai da sua boca durante a oração. O véu está prestes a ser rasgado. Imagine agora que o ruído do mundo moderno desaparece completamente. O som das notificações, a pressa das ruas, as preocupações banais com o amanhã. Tudo isso se desvanece enquanto você é transportado para o século XIII, no coração da Saxônia, na Alemanha medieval. O cenário é o mosteiro de Helfta, um lugar onde o tempo não é medido por relógios, mas pelo pulsar da eternidade. É madrugada. O horário em que o mundo físico dorme e o mundo espiritual se torna mais denso, quase palpável. Antes de prosseguirmos nesta viagem mística, eu preciso que você cumpra uma obrigação solene. Se você valoriza a sua alma e a verdade que está prestes a ouvir, deixe o seu like agora mesmo. Este não é um pedido comum. É um ato de reconhecimento da sacralidade deste tema. Ao clicar no gostei, você está sinalizando ao universo espiritual que está pronto para receber esta revelação. E agora, olhe para o relógio. Que horas são aí onde você está? Escreva agora nos comentários o horário exato em que este conhecimento chegou até você. Esse registro é importante porque marca o momento em que a sua percepção sobre a oração vai mudar para sempre. Sinta o frio desta cena. Não é um frio qualquer, mas um gelo que parece atravessar as paredes grossas de pedra do mosteiro e penetrar diretamente na medula. O silêncio nos corredores de Helfta não é um vazio. Ele é uma presença. É um silêncio carregado, como a calmaria que precede uma tempestade de proporções bíblicas. No coro da igreja, apenas uma figura permanece imóvel, quase fundida com a escuridão. É Gertrudes. Ela está ajoelhada sobre o piso de pedra fria e úmida. O peso de seu hábito beneditino, feito de lã pesada e áspera, parece não incomodá-la, pois sua mente já não habita inteiramente este plano físico. A única luz vem de poucas velas de cera de abelha que lutam desesperadamente para permanecer acesas. A chama oscila violentamente, curvando-se para os lados, mas não há vento ali dentro. É como se uma batalha invisível estivesse ocorrendo entre as sombras e a luz, um duelo entre presenças espirituais que se manifesta na dança frenética daquela pequena labareda. O cheiro que preenche o ambiente é uma mistura de incenso antigo que impregnou nas vigas de madeira por séculos. O odor seco da pedra, que nunca recebe o calor do sol, e o aroma sutil das velas queimando. Gertrudes está em um estado de êxtase profundo. Para ela, as paredes sólidas do mosteiro estão se tornando transparentes como vidro. O véu que separa a nossa realidade limitada da realidade infinita de Deus está ficando tão fino que ela pode ouvir os sussurros do outro lado. Antes de mergulharmos com ela nessa visão assustadora e magnífica, eu peço que você se conecte a esta frequência de oração agora.
Escreva amém ou eu creio nos comentários. Deixe que essas palavras sejam a sua âncora e o seu compromisso enquanto atravessamos o limite do visível. Gertrudes, que a história coroaria como a grande, não era uma visionária de momentos isolados. Ela era uma alma cuja inteligência era afiada como um bisturi e cujo coração era um oceano de sensibilidade espiritual. Ali, naquele mosteiro na Saxônia, ela mergulhava em profundezas que a maioria de nós teme até imaginar em sonhos. Imagine o som da respiração dela no silêncio absoluto da igreja. Cada inspiração é uma súplica desesperada por luz. Cada expiração é uma entrega total ao Criador. O frio da Alemanha medieval é implacável, capaz de rachar a pele, mas Gertrudes não treme. Ela arde em um fogo interior, um calor místico que a mantém aquecida, enquanto seus sentidos físicos começam a se desligar para dar lugar aos sentidos da alma. O mosteiro de Helfta era um epicentro de luz em uma Europa mergulhada em desafios, e Gertrudes era o para-raios de Deus naquela região. As sombras ao redor dela parecem se agitar de forma não natural. Elas se retraem nos cantos das colunas e avançam pelo tapete de pedra como se fossem seres vivos, tentando apagar a luz da sua devoção com um peso opressor. Você consegue sentir a densidade desse ar. É como se a atmosfera estivesse ficando pesada, saturada de uma eletricidade espiritual que faz os pelos do seu braço se arrepiarem neste exato momento. Gertrudes fecha os olhos físicos, mas seus olhos espirituais se abrem de par em par, revelando um espectro de cores e luzes que não pertencem a este mundo. E de repente, sem aviso, o chão sob seus joelhos parece se dissolver. A pedra sólida do mosteiro desaparece. O cheiro de incenso dá lugar a algo muito mais complexo, algo que oscila entre a doçura celestial mais pura e o odor metálico e acre do medo humano. Ela não está mais no coro da igreja. Ela foi arrebatada. O tribunal da justiça divina começa a se materializar diante dela com uma impunidade que esmaga qualquer pretensão humana. Não imagine um tribunal humano feito de madeira, papéis e burocracia. Imagine uma arquitetura feita de pura luz e sombras absolutas, onde o tempo não corre, mas permanece em um eterno agora. É um lugar onde cada pensamento é audível como um grito, e cada pecado tem um peso físico que pode ser sentido no peito. Gertrudes vê o trono da justiça, e ao redor dele, uma expectativa terrível que faz o universo inteiro prender a respiração. Há uma alma ali, pequena e frágil, colocada no centro de toda a criação. Uma alma que está prestes a ser pesada na balança da eternidade. O clima é de um suspense insuportável. Sinta a gravidade desse momento. Imagine-se agora no lugar dessa alma, despojada de todas as suas posses terrenas, de todos os seus títulos, de todas as suas desculpas, restando apenas o que você realmente é diante do olhar do Criador. O ambiente exala uma autoridade tamanha que faz toda a natureza silenciar. É aqui, nesta antessala do destino eterno, que a visão de Gertrudes atinge o seu ponto de ebulição. A luz das velas do mosteiro na Saxônia agora parece apenas um ponto distante e esquecido na memória, enquanto a vastidão do julgamento se abre como um abismo de clareza absoluta. É um cenário de uma beleza aterrorizante, onde a misericórdia infinita e a justiça implacável se encontram em um equilíbrio perfeito e mortal. Gertrudes observa tudo com a clareza de quem foi escolhida para ser a testemunha ocular da humanidade diante do invisível. Ela vê as correntes de culpa, negras e viscosas como piche, que começam a emergir do vazio para envolver aquela alma. Ela sente o desespero que começa a emanar daquela criatura que percebe, tarde demais, que está prestes a perder tudo o que importa. O cenário está montado. A atmosfera está carregada de uma urgência que não permite mais distrações ou dúvidas.
Estamos no limite exato entre a salvação eterna e a condenação sem fim. A pele de Gertrudes sente o toque de um vento que não vem da terra, um sopro da eternidade que atravessa o tempo para nos avisar que nenhum ato é banal e nenhuma palavra é vazia. Cada pedra daquele mosteiro, que agora parece flutuar na periferia da visão da santa, vibra em uma nota baixa e constante, um som de subgrave que reverbera no centro do seu peito. Ela entende que o que está prestes a ver não é apenas para o seu benefício pessoal, mas para o seu benefício que está ouvindo esta narrativa agora com o coração acelerado. O tribunal não é apenas para aquela alma desconhecida do século XIII. Ele é o espelho exato do que aguarda cada um de nós no momento em que o último suspiro deixar nossos pulmões. A densidade espiritual daquele lugar é tamanha que as palavras pronunciadas na terra parecem ganhar forma física e peso naquele tribunal. O silêncio da noite na Saxônia foi substituído pelo clamor silencioso de bilhões de seres celestiais e caídos que observam o desenrolar daquela sentença definitiva. Prepare o seu espírito, pois o que Gertrudes contemplou naquele tribunal mudará para sempre a maneira como você move os seus lábios para pronunciar cada sílaba da oração da Ave Maria. O cenário de pedra e frio deu lugar ao cenário de luz e juízo. O tempo para as explicações acabou. Agora, a visão vai começar. O chão de pedra fria do mosteiro de Helfta parece se dissolver sob os pés de Santa Gertrudes, e o que era silêncio monástico se transforma em um vácuo absoluto, onde a gravidade não mais existe. Ela não está mais na Saxônia, ela não está mais no século XIII. Gertrudes é arremessada para o centro de uma realidade que a maioria de nós gasta a vida inteira tentando ignorar. Ela está diante do grande abismo, o tribunal onde o tempo é engolido pela eternidade. Ali, a atmosfera é densa, pesada, como se o próprio ar fosse feito de chumbo e lamento. Não é apenas escuridão, é uma ausência absoluta de cor e de esperança que se sente na pele, como um frio que não gela, mas queima a própria essência do ser. Neste cenário de terror sagrado, Gertrudes fixa seu olhar em uma alma solitária. Esta alma não tem mais as proteções do corpo físico ou as desculpas do intelecto humano. Ela está nua, exposta à luz crua da verdade divina. Ao redor dela, a santa vê as sombras se materializarem. Não são figuras de contos infantis, mas consciências puras de malícia, entidades que exalam um odor fétido de enxofre espiritual, um cheiro que remete à putrefação de séculos de ódio. Estas sombras são as garras do inferno. Elas não são garras de carne e osso, mas correntes invisíveis forjadas na culpa, no remorso e na negação de Deus. Gertrudes percebe que cada pecado cometido em vida se transformou em um elo de metal incandescente, uma arquitetura de desespero que arrasta aquela alma inexoravelmente para baixo, para um poço de solidão eterna, onde o som predominante é um clamor de acusações metálicas e vozes estridentes que repetem cada falha, cada omissão, cada momento de ingratidão. A alma treme, e o som desse tremor ecoa como o vidro se partindo. O desespero é palpável, uma vibração que faz o coração de Gertrudes doer em uma agonia mística. Mas, no momento em que as sombras se fecham para o bote final, algo sobrenatural acontece. No plano da terra, em algum lugar distante, alguém começa a rezar. É apenas uma voz, talvez uma criança, uma viúva ou um pecador arrependido, pronunciando as palavras da Ave Maria. E o que acontece no plano espiritual é algo que o cinema humano jamais poderia replicar. No instante em que a primeira sílaba da saudação angélica atravessa o véu, uma explosão de luz branca e dourada rasga a escuridão do abismo. Essa luz não apenas ilumina, ela purifica, ela reorganiza a realidade. Gertrudes observa, maravilhada, que cada palavra da oração se materializa
como uma arma de luz. Mas o ápice desse fenômeno ocorre quando o nome de Jesus é pronunciado. Quando este nome sagrado ressoa na eternidade, uma onda de choque de pureza absoluta atinge as sombras. Para os demônios, aquelas palavras não são apenas sons. Cada termo da Ave Maria cai sobre as entidades das trevas como gotas de metal fundido, como chumbo derretido que perfura suas formas sombrias. Onde a oração toca, o mal recua em um grito de agonia indescritível. Não é um tremor de terra que Gertrudes presencia, é um colapso total de poder. O inferno inteiro parece vacilar e desmoronar diante da frequência espiritual daquela que é cheia de graça. Antes de continuarmos esta imersão profunda no mistério que Santa Gertrudes revelou, eu preciso que você compreenda a gravidade do que está ouvindo. Este vídeo e este conhecimento são ferramentas de proteção espiritual que poucas pessoas no mundo têm acesso hoje. Por esse motivo, peço que você tome uma atitude de caridade agora mesmo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você ama, aquele familiar ou amigo que você deseja proteger das garras da mornidão e do desespero. Não guarde essa luz apenas para si, pois a salvação de uma alma pode depender de um compartilhamento feito com fé. E aproveite agora para deixar registrado aqui nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo este vídeo. Escreva o seu país, para que possamos ver quão longe a rede de proteção da Virgem Santíssima está se estendendo neste momento. E lembre-se, deixar o seu like não é apenas uma interação digital, é uma obrigação moral de quem valoriza a verdade e deseja que este algoritmo entregue esperança a corações que estão à beira do abismo. É o seu selo de compromisso com esta mensagem. Voltando à visão de Gertrudes, ela percebe que a Ave Maria atua como um decreto de libertação. A luz dourada que emana da oração começa a envolver a alma condenada, dissolvendo as correntes de piche e de metal que a prendiam. A fumaça do enxofre é dissipada pelo perfume de lírios celestiais que acompanha a presença mística de Maria. A santa vê que a oração cria uma redoma, um santuário de misericórdia, onde a justiça, embora presente, dá lugar à intervenção direta da Mãe de Deus. É como se o tempo parasse para que aquela alma tivesse uma última chance de respirar a graça. As correntes de culpa, que antes pareciam indestrutíveis, tornam-se frágeis como teias de aranha diante da autoridade de uma única Ave Maria bem rezada. Gertrudes entende, então, que a oração não é apenas uma petição, mas uma força da natureza divina que altera a jurisdição do julgamento. Quando Maria é invocada, o diabo perde o direito de falar. Suas acusações tornam-se mudas e o seu poder de arrastar a alma para o fundo se desvanece. O abismo recua, porque ele não pode suportar a pureza daquela que esmagou a cabeça da serpente. A visão sensorial torna-se ainda mais intensa quando Gertrudes percebe que a oração feita na terra gera um vácuo de misericórdia. É um fenômeno de física espiritual, onde o peso da condenação é anulado pelo peso infinito da graça contida no nome de Jesus e no ventre de Maria. Cada palavra da Ave Maria é como um degrau de luz que se forma sob os pés da alma que estava caindo. A escuridão tenta resistir, soltando rugidos metálicos que lembram o som de grandes engrenagens enferrujadas, mas é inútil. A luz é definitiva. Gertrudes vê que a alma, antes cinzenta e opaca, começa a refletir o brilho da oração. É como se a própria Ave Maria estivesse lavando as manchas de piche espiritual que a cegavam. O desespero absoluto dá lugar a um átomo de esperança, e esse átomo é o suficiente para que a Virgem Santíssima tome aquela alma sob seu manto. A santa compreende que o que estava acontecendo ali era uma batalha de frequências. O ódio do inferno tem uma frequência baixa, pesada e corrosiva, enquanto a saudação do anjo Gabriel tem a frequência do próprio céu, algo que o mal não consegue habitar ou destruir.
Essa imersão na visão de Santa Gertrudes nos mostra que o invisível é muito mais real e tangível do que o mundo de matéria que tocamos todos os dias. O que para nós são 10 segundos de oração, para o mundo espiritual é o equivalente a um bombardeio de luz que pode paralisar exércitos inteiros de sombras. Gertrudes permanecia em êxtase, observando como o nome de Maria atuava como um bálsamo sobre as feridas da alma, fechando as fissuras causadas pelo pecado e devolvendo a dignidade que o diabo tentava roubar. A lição que fica desta visão sensorial e mística é que nunca estamos sozinhos no tribunal da nossa consciência. Cada Ave Maria que você reza com atenção e amor é uma semente de luz plantada na eternidade, pronta para florescer no momento da sua maior necessidade. É uma arma de precisão cirúrgica contra as correntes de culpa que todos nós, de uma forma ou de outra, carregamos. Santa Gertrudes, através dessa experiência traumática e gloriosa, foi encarregada de nos contar que o inferno realmente treme diante desta oração, porque ela é o eco do momento em que o plano de salvação de Deus se tornou carne. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você rezou essas palavras de forma mecânica, sem perceber que estava empunhando uma espada de fogo capaz de cortar correntes eternas? A visão de Gertrudes é um chamado à consciência. A atmosfera de desespero do abismo só pode ser combatida com a atmosfera de confiança que a Ave Maria estabelece. Enquanto a alma na visão de Gertrudes subia, amparada pela luz dourada da oração, os demônios se escondiam nas fendas mais profundas da escuridão, incapazes de olhar para o brilho que emanava de um simples diálogo entre uma alma na terra e o trono de Deus. Esta é a realidade que você precisa carregar consigo a partir de agora. A próxima vez que você pronunciar essas palavras, lembre-se do odor do enxofre que elas dissipam e do som das correntes que elas quebram. O invisível está ao seu redor, e a Ave Maria é a sua chave para transformar um cenário de condenação em um cenário de vitória. O que Santa Gertrudes viu no tribunal divino não foi apenas o julgamento de uma alma, mas a demonstração definitiva de que a misericórdia de Maria é o limite que Deus impôs ao poder do mal. E essa proteção está ao alcance da sua voz, agora e na hora da sua morte. O silêncio que se seguiu à visão das correntes despedaçadas no tribunal divino não era um silêncio de paz, mas um silêncio de choque profundo que paralisou os sentidos de Santa Gertrudes. Ela, que estava habituada às glórias das mansões celestes e aos diálogos íntimos com o Sagrado Coração, sentiu o peso de uma revelação que faria qualquer mortal tremer até os alicerces de sua alma. Diante dela, a alma que acabara de ser arrancada das garras das sombras não pertencia a um grande criminoso da história, nem a um tirano cujas mãos estivessem manchadas com o sangue de inocentes. O que Santa Gertrudes contemplou foi a face da mediocridade espiritual, a face de uma pessoa comum que poderia ser qualquer um de nós, caminhando pelas ruas ou sentando-se nos bancos de uma igreja em um domingo qualquer. Esta é a revelação que o inferno tenta esconder a todo custo, pois o diabo sabe que o medo dos grandes pecados afasta as pessoas do abismo, mas a aceitação dos pecados pequenos as conduz suavemente para o fogo eterno. Gertrudes observou atentamente os registros daquela vida que estavam expostos diante da luz da justiça divina. Não havia registros de assassinatos, roubos ou adultérios públicos. O que preenchia as páginas daquela existência era uma névoa cinzenta e espessa, algo que os teólogos chamam de mornidão ou tibieza. Aquela alma tinha sido uma pessoa que recebeu o batismo, que conhecia as verdades da fé, mas que viveu cada dia como se Deus fosse apenas uma moldura distante na parede de sua vida, e não o centro de sua gravidade. O crime que a estava condenando ao abismo era a ingratidão. Era o pecado banal de tratar o sagrado com desdém, de receber a Eucaristia com o coração cheio de distrações mundanas
de rezar com os lábios enquanto a mente vagava por negócios, dívidas e futilidades. Era a alma de alguém que foi amado por Deus com uma intensidade infinita, mas que respondeu a esse amor com um bocejo de indiferença. Imagine por um momento a gravidade dessa cena. Aquela pessoa teve acesso às fontes da graça, teve à disposição o sangue de Cristo nos sacramentos, mas escolheu viver na superfície, tratando sua vida espiritual como uma decoração social ou uma apólice de seguro que ela nunca pretendia usar. Cada graça rejeitada, cada inspiração do Espírito Santo, que foi ignorada em favor de um prazer passageiro ou de uma preocupação fútil, transformou-se em uma dessas correntes pesadas que Gertrudes viu no ato anterior. O pecado da mornidão é viscoso. Ele adere à alma de forma que ela não percebe que está morrendo por dentro. É como um veneno que não queima, mas que faz dormir até que o coração pare. Santa Gertrudes ficou horrorizada ao perceber que o que estava levando aquela alma à perdição não era o mal que ela fez, mas o bem que ela deixou de fazer com amor. Era a falta de zelo, a ausência de um único átomo de fervor real. Neste momento, você que me ouve deve sentir um calafrio percorrer sua espinha. E esse medo é, na verdade, uma graça. Pois quantos de nós rezamos as nossas orações diárias como quem tica uma lista de tarefas pendentes? Quantas vezes você pronunciou o nome de Maria ou de Jesus enquanto seus olhos estavam fixos na tela de um celular ou sua mente planejava o que fazer no dia seguinte? Este é o crime que cometemos contra o amor divino todos os dias. Tratamos a oração como um fardo, uma obrigação enfadonha, sem perceber que cada palavra da Ave Maria é uma frequência de libertação que estamos desperdiçando. O contraste é aterrorizante. De um lado, o poder de uma oração que pode paralisar demônios e, do outro, a nossa negligência em proferi-la com o mínimo de atenção e carinho. O místico percebeu então o grande paradoxo do tribunal. O diabo apresentava suas acusações não baseadas em atos de maldade extrema, mas na contabilidade das omissões. Ele mostrava os anos de domingos passados em frente ao altar, com o coração em outro lugar. Ele mostrava as ave-marias que foram jogadas fora, rezadas sem fé, sem pausa, sem respeito. O acusador ria, pois sabia que o desdém pelo sagrado ofende a Deus tanto quanto o ódio manifesto. Ele reclamava aquela alma para si por direito de afinidade, pois quem vive no frio da indiferença pertence ao reino onde não existe o calor do amor de Deus. A alma estava nua e sem defesas, sufocada por uma vida de atos automáticos e mecânicos. Mas foi então que o segredo foi revelado a Santa Gertrudes. No meio daquela escuridão de negligência, brilhou um único ponto de luz dourada. Era a memória de uma única Ave Maria, rezada há décadas nos tempos de infância. Naquele momento distante, a alma, ainda criança, havia olhado para uma imagem da Virgem e pronunciado aquelas palavras com um instante de confiança absoluta, de abandono total, de amor puro e sem interesses. Foi apenas um átomo de devoção verdadeira em um oceano de indiferença que durou a vida inteira. Mas esse único átomo foi suficiente para que a Rainha do Céu reivindicasse sua jurisdição sobre aquele julgamento. Maria, em sua misericórdia infinita, agarrou-se àquela única lembrança para impedir que o abismo se fechasse sobre aquele pecador morno. O choque que esta visão produz é avassalador. Santa Gertrudes compreendeu que a salvação daquela alma pendia por um fio tão fino quanto um fio de seda, e que esse fio era a intercessão da Mãe de Deus, que aproveita qualquer pequena fresta de amor para derramar sua graça. No entanto, o preço desse erro comum, dessa vida vivida na mornidão, é alto demais. A alma sofreu o terror de ver o inferno se abrir, sentiu o cheiro do enxofre e a agonia do desespero absoluto, tudo porque negligenciou o poder que tinha nas mãos. Ela poderia ter sido uma santa, poderia ter vivido em uma explosão de luz, mas escolheu a penumbra da ingratidão. Você já parou para pensar
que o seu jeito automático de rezar, essa pressa que você sente para terminar logo suas orações, pode ser, na verdade, a arma mais poderosa que você está entregando ao seu acusador no dia do seu juízo. O crime da mornidão é o crime de desperdiçar o sangue de Cristo. Cada Ave Maria que você reza sem atenção é uma oportunidade de libertação que você joga no lixo espiritual. Imagine o perigo de chegar ao fim da vida e descobrir que sua única esperança é uma oração esquecida da infância, porque todas as outras milhares que você rezou na vida adulta foram vazias de alma. A visão de Santa Gertrudes nos força a olhar no espelho da eternidade. Ela viu que o Tribunal da Justiça Divina não tolera a hipocrisia de quem diz amar a Deus, mas o trata com a indiferença de um estranho. O veredito parecia selado pela lógica da justiça, mas a intervenção de Maria mudou a natureza do processo. O Tribunal da Justiça foi subitamente invadido pela lógica da misericórdia, onde uma única oração bem feita tem mais peso do que uma vida inteira de pecados de negligência, desde que haja um arrependimento sincero, mesmo que no último suspiro. Mas quem pode garantir que terá esse último suspiro de clareza? Quem pode arriscar a eternidade, confiando que terá tempo de consertar uma vida de desdém? Gertrudes tremia ao ver como a alma era purificada por aquela luz que emanava do nome de Jesus contido na oração. Ela viu que a Ave Maria não é apenas uma frase, é um evento cósmico. Quando você diz Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, você está estabelecendo um contrato de proteção que o inferno não pode anular. Mas para que esse contrato tenha força, ele precisa ser assinado com o sangue do seu coração, com a atenção da sua mente, com a verdade do seu ser. O erro comum, o crime da reza mecânica, é o que deixa a porta da sua alma destrancada para os ladrões da paz. Eu preciso perguntar a você agora, e quero que você responda com toda a sinceridade no seu íntimo. Você imaginava que o preço desse erro tão comum, o erro de rezar sem presença, de viver uma fé morna e sem cor, pudesse ser tão alto a ponto de colocar sua alma à beira do abismo eterno? Me diga nos comentários se você já sentiu esse vazio ao rezar, essa sensação de que suas palavras batem no teto e voltam. Este é o sinal de que você está cometendo o crime da ingratidão. Mas a boa notícia é que, enquanto você respira, há tempo de mudar a frequência da sua alma. Santa Gertrudes viu que a alma, embora salva pela intervenção da Virgem, teria que passar por uma purificação intensa, pois a mornidão deixa manchas profundas que só o fogo do amor divino pode limpar. Ela entendeu que a facilidade com que podemos rezar a Ave Maria é, ao mesmo tempo, nossa maior bênção e nossa maior tentação para o desleixo. O diabo não teme quem reza muito, ele teme quem reza bem. Ele não teme o volume das palavras, ele teme o peso da intenção. Uma única Ave Maria pronunciada com consciência profunda de que se está diante da Rainha do Universo vale mais do que 1000 rosários ditos com a mente no mercado ou nas redes sociais. A revelação deste crime banal serve como um despertador para a nossa geração, que é a geração da distração constante. Estamos cometendo o crime de Santa Gertrudes viu em escala global. Vivemos em um mundo que tenta nos convencer de que pequenos pecados e negligências espirituais não importam. Mas na balança da eternidade, o que conta não é o que o mundo pensa, mas o que a luz da verdade revela. A alma que Gertrudes viu foi salva por um milagre de misericórdia, mas a lição que ela nos deixou é que não devemos tentar a Deus com a nossa indiferença. O segredo da Ave Maria é a chave que abre a porta do céu, mas uma chave só funciona se você a girar com firmeza e propósito. Não permita que suas orações sejam apenas ruído. Transforme-as em decretos. Faça com que cada palavra seja um ato de amor que quebra as correntes da sua própria mornidão antes que seja tarde demais. Talvez agora você esteja se perguntando por qual razão a justiça de Deus parece ser tão rigorosa
ao ponto de uma alma comum ser arrastada pelas garras do inferno por pecados que o mundo moderno rotula como simples fraquezas ou distrações. Para compreender o que Santa Gertrudes viu naquele tribunal invisível, precisamos mergulhar no que podemos chamar de a física espiritual da criação. No mundo físico, se você solta um objeto, ele cai pela lei da gravidade. No mundo espiritual, as leis são ainda mais exatas e implacáveis. Não existe arbitrariedade no julgamento divino. O que existe é uma consequência natural da estrutura da alma. Quando pecamos através da mornidão e da ingratidão, não estamos apenas desobedecendo a uma regra externa. Estamos alterando a nossa própria densidade espiritual. Imagine que cada ato de indiferença diante do sagrado é como uma camada de piche viscoso que adere às fibras do seu espírito. Com o tempo, essa substância se torna tão pesada que a alma perde a capacidade natural de ascender em direção à luz. Deus não condena a alma por um capricho de autoridade. É a própria alma que, sobrecarregada pelo peso de suas omissões, é sugada pelo vácuo do abismo. O pecado da mornidão, que Santa Gertrudes identificou naquela alma, é particularmente perigoso porque ele funciona como um veneno silencioso que paralisa os sentidos espirituais. Ele não mata de uma vez como um grande crime, mas ele corrompe a realidade de dentro para fora. Se você recebe uma graça, um livramento ou uma inspiração divina e responde com o silêncio da ingratidão, você está efetivamente fechando as válvulas de oxigênio da sua vida eterna. A lógica do invisível dita que se você não cultiva o fogo do amor, o gelo da indiferença se torna a sua morada definitiva. É uma questão de afinidade. O céu é o lugar dos que ardem de amor, e o inferno é o destino daqueles que escolheram o frio da autossuficiência. Por isso, entender os mecanismos dessa física espiritual é a única forma de garantir que você não seja pego de surpresa no momento em que o seu relógio biológico parar. Muitas pessoas passam a vida ignorando essas leis ocultas, acreditando que a misericórdia é um salvo-conduto para a negligência. Mas a verdade revelada aos místicos é que a misericórdia exige um ponto de contato, uma pequena fresta por onde a luz possa entrar. Se você deseja dominar esse conhecimento e proteger sua alma das armadilhas que ninguém mais ensina na internet, eu te convido agora a se inscrever neste canal. Aqui, nós não lidamos com superficialidades, mas com as realidades brutas da nossa formação católica e dos mistérios que decidem o nosso destino eterno. Ao se tornar parte desta comunidade, você assume o compromisso de não ser mais uma alma mofada pela mornidão, mas alguém que busca a lucidez necessária para enfrentar o tribunal da verdade. A sua inscrição é um ato de zelo pela sua própria salvação e um passo para fora da massa de indiferentes que caminha cega para o precipício. Mas por que, dentro dessa física rigorosa, uma única Ave Maria tem o poder devastador de reverter uma sentença de condenação? A resposta reside na mecânica teológica da encarnação. No momento em que o arcanjo Gabriel pronunciou a saudação angélica, o próprio tempo se rompeu. Aquelas palavras não foram apenas uma saudação, elas foram o código de ativação para o maior evento da história do universo, a derrota definitiva da serpente. Quando você pronuncia as palavras da Ave Maria, você não está apenas recitando uma poesia religiosa, você está reativando na eternidade o exato momento em que o demônio perdeu a sua jurisdição sobre a humanidade. Existe uma lei na física espiritual que diz que o nome de Jesus, pronunciado sob o manto de Maria, cria um vácuo de misericórdia. Imagine o cenário do julgamento novamente. De um lado, o diabo atua como um promotor implacável. Ele tem o direito legal de reclamar aquela alma, pois ela mesma se cobriu com o piche do pecado. Ele apresenta as provas, as omissões e a ingratidão. Pela justiça pura, o destino está selado. No entanto, quando a Ave Maria é invocada com um átomo de devoção sincera, ocorre uma transferência de jurisdição. O caso sai do Tribunal da Justiça inflexível e entra no Tribunal da Misericórdia.
É uma brecha legal no sistema espiritual que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu para que ninguém fosse perdido sem uma última chance. Maria é a advogada que conhece os detalhes técnicos da lei divina. O diabo lhe não tem direito de voz no tribunal dela. Quando a cheia de graça entra em cena, as correntes de culpa que prendem a alma perdem sua consistência física. Gertrudes descreveu isso como um tremor que abala as fundações do inferno. Não é um terremoto físico, mas um colapso de autoridade. Cada palavra da Ave Maria cai sobre as legiões das trevas como gotas de metal fundido, porque cada palavra lembra ao inimigo a sua maior derrota e a sua maior humilhação. O fato de que uma criatura humana, puríssima e humilde, foi escolhida para esmagar a sua cabeça orgulhosa. Por isso o inferno treme. A repetição dessa oração gera uma frequência espiritual que é insuportável para os ouvidos demoníacos. É como se uma nota musical de pureza absoluta fosse tocada em um ambiente de dissonância e caos. O caos não pode permanecer na presença da harmonia perfeita. Se você entende esse mecanismo, você percebe que cada Ave Maria que você reza na Terra gera um efeito cascata no mundo invisível. Quando você intercede por alguém ou por si mesmo, você está literalmente alterando o peso da balança eterna. A oração bem rezada gera um campo de força que suga a alma para longe da esfera de influência das trevas. É uma questão de atração magnética. A luz da Virgem Maria é tão intensa que ela ofusca a visão dos acusadores, impedindo-os de ver as manchas da alma, cobrindo-as com os méritos de seu próprio filho. Contudo, a física espiritual também nos alerta para o perigo do desperdício. Se uma única Ave Maria tem esse poder de arrancar uma alma das garras do inferno, imagine o tamanho da nossa responsabilidade quando rezamos de qualquer jeito, com a mente dispersa e o coração frio. Estamos jogando fora tesouros que poderiam libertar multidões de agonizantes. A mornidão que condenava aquela alma na visão de Gertrudes era exatamente esse hábito de tratar o que é santo como algo comum. O pecado da ingratidão consiste em ter a chave do céu nas mãos e usá-la apenas para coçar as próprias costas, enquanto o mundo espiritual trava uma guerra sangrenta por cada centímetro da nossa consciência. A lógica é inevitável. Se você possui uma ferramenta de poder infinito e não a usa com a devida intenção, você está acumulando uma dívida de omissão que será cobrada no final. Deus é rigoroso porque Ele nos deu tudo. Ele deu o seu filho, deu a sua mãe e deu as palavras de poder que podem paralisar o inferno. A condenação não é uma falta de amor da parte de Deus, mas um ato de respeito à nossa liberdade de ignorar esse amor. Se você escolhe viver na superfície, se você se recusa a mergulhar nas leis que regem o seu espírito, você está aceitando passivamente que a gravidade do pecado te arraste para baixo. Mas, se você decide hoje que cada palavra que sair da sua boca será um decreto de guerra contra as trevas, a realidade ao seu redor começará a mudar. O segredo que os santos guardaram não é uma fórmula mágica, é a consciência da presença. É saber que entre o sim de Maria e o seu agora, existe uma ponte de luz que nenhum demônio pode cruzar se você estiver segurando a mão da Rainha do Céu. A física espiritual não perdoa a ignorância, mas ela exalta a fé que se move com intenção. Use essa chave enquanto o tempo ainda é seu aliado, antes que o véu caia e você se veja diante da balança, onde apenas o peso da sua verdade será levado em conta. Agora, eu peço que você pare por um instante e olhe para o espelho da sua própria alma. O que você vê nesse reflexo invisível não é apenas a imagem de um rosto, mas o rastro de uma vida que corre em alta velocidade para o encontro inevitável com a eternidade. A visão de Santa Gertrudes não foi deixada para nós como um simples conto de fadas antigo ou uma lenda piedosa, mas como um alerta urgente e cortante para a era em que vivemos agora. Olhe para as suas mãos neste exato momento. Talvez nelas esteja o objeto que tem sido o maior e mais silencioso ladrão da sua eternidade.
o celular que brilha no escuro, as notificações incessantes que nunca calam, a busca desesperada por uma satisfação passageira que dura apenas alguns segundos de rolagem infinita. Quantas vezes você tentou rezar hoje e permitiu que a luz fria e azul de uma tela roubasse a atenção que deveria ser exclusiva da Rainha dos Céus? Nós nos tornamos mestres na arte terrível da distração, e é exatamente no terreno da nossa falta de atenção que o inimigo de nossas almas constrói o seu trono de influência. Pense com sinceridade. Lembre-se daquela alma que vimos no tribunal divino, aquela alma que não foi condenada por crimes que o mundo consideraria hediondos, mas pela mornidão e pela ingratidão. Essa é a doença corrosiva do nosso século, um veneno que se infiltra em nossas casas e em nossos corações sem que percebamos. Nós rezamos Ave-Marias como quem tica uma lista fastidiosa de tarefas domésticas, com o coração vagando por lugares distantes, preocupado com relacionamentos superficiais na internet ou pensando nos próximos boletos que precisam ser pagos. Nossas palavras saem vazias, sem o peso da intenção, sem a densidade da fé que é capaz de fazer o inferno tremer de pavor. Se uma única Ave Maria rezada com um átomo de confiança e um segundo de presença real pode arrancar uma alma das garras mais profundas do abismo, imagine a tragédia espiritual incomensurável que cometemos todos os dias ao desperdiçar milhares delas por pura preguiça mental. Cada vez que você reza de forma mecânica, enquanto dirige com a mente em outro lugar, ou enquanto olha as postagens de uma rede social, você está jogando fora a chave de ouro do seu próprio livramento. Você está deixando a sua alma nua e desprotegida justamente no momento mais crucial e decisivo da sua existência, que é o agora. Eu pergunto a você, com a firmeza de quem se preocupa verdadeiramente com o seu destino eterno: quantas vezes você fez isso hoje? Quantas vezes tratou o sagrado como se fosse algo banal, como uma mera decoração social ou um hábito cultural vazio na sua rotina de vida? Eu quero que você sinta agora esse peso no peito. Não é um peso para te esmagar em desespero, mas um medo sagrado e produtivo para te acordar de um sono profundo. É a compreensão dolorosa de que você tem em mãos a arma mais poderosa do universo visível e invisível, mas a está utilizando como se fosse um brinquedo quebrado ou um objeto sem importância. O diabo não tem medo do som das suas cordas vocais. Ele tem medo da autoridade divina que você invoca quando o seu coração está realmente presente no nome santíssimo de Jesus e de Maria. Quando você reza com pressa, ignorando a magnitude de cada sílaba, você está facilitando o trabalho das sombras e abrindo as portas para a influência do mal. A pressa moderna é, sem dúvida, a maior aliada das legiões infernais, pois ela anula o componente essencial da oração, que é o amor atento. Sem amor e sem presença, a Ave Maria torna-se apenas um ruído metálico que não atravessa o teto. Com amor e com foco, ela se transforma em um decreto de libertação que rasga os céus e paralisa o inferno. Não espere o momento final da sua agonia, quando o ar lhe faltar e o véu se abrir, para descobrir que você poderia ter acumulado tesouros infinitos com apenas 10 segundos de silêncio e foco absoluto. Talvez a sua vida de oração esteja seca, fria e automática há anos. Talvez você sinta que sua alma está coberta pelo piche viscoso da negligência e da indiferença. Mas escute bem o que vou lhe dizer agora. A porta do céu ainda está destrancada para você. A misericórdia divina ainda aguarda pacientemente pelo seu próximo suspiro consciente, pelo seu próximo ato de vontade real. Este é o momento exato de mudar a frequência da sua alma e retomar a jurisdição da sua vida das mãos do acusador que clama pela sua queda. Eu quero te fazer um convite que não é apenas um simples pedido de interação, mas um compromisso solene e urgente diante de Deus e da Virgem Maria. Se você sentiu o peso deste alerta no fundo do seu ser e deseja verdadeiramente resgatar
o valor infinito de cada oração que sai da sua boca, se você aceita o desafio de nunca mais rezar uma Ave Maria com o coração ausente e a mente distraída, escreva agora nos comentários a frase: "Eu aceito o desafio". Ao escrever estas palavras, você não está apenas comentando em uma plataforma digital, você está selando um pacto de atenção espiritual diante do mundo invisível. Você está declarando ao céu e ao inferno que o tempo da sua negligência acabou definitivamente hoje. Deixe que este comentário seja o seu primeiro passo concreto para que, na hora da sua morte, a sua voz não seja apenas um eco perdido no vazio, mas um grito de vitória e autoridade que faz o inferno recuar para sempre. Não deixe para depois, pois o amanhã é uma promessa que o tempo pode não cumprir. A eternidade é um instante que nunca termina, e o que você decide e como você ora a partir deste minuto ecoará por todos os séculos. Assuma esse compromisso comigo, com a Virgem Maria e, acima de tudo, com a salvação da sua própria alma. Não se deixe consumir pelo desespero, pois, embora o abismo seja profundo e as correntes da mornidão pesem sobre a sua alma, o remédio para a sua libertação está mais próximo do que você imagina. Você não foi atraído a este conhecimento por acaso. Se as sombras da distração e o piche da ingratidão tentaram sufocar sua vida espiritual até agora, saiba que existe uma escada de luz pronta para ser erguida diante dos seus olhos. A solução não exige rituais complexos ou sacrifícios impossíveis, mas exige uma mudança radical na física do seu coração. Eu vou lhe entregar agora o antídoto místico que os santos utilizaram para paralisar o inferno e abrir os tesouros da misericórdia. O primeiro segredo é a pausa sagrada. Compreenda que o demônio ama a pressa, pois ela é o ruído que impede a alma de ouvir a voz de Deus. A partir de hoje, antes de pronunciar a primeira palavra da Ave Maria, você fará um silêncio absoluto de apenas 3 segundos. Nesse breve intervalo, feche os olhos e visualize a face da Virgem Maria. Veja-a não como uma estátua de gesso, mas como uma rainha terrível contra o mal e infinitamente doce para com seus filhos. Esse pequeno vácuo de silêncio quebra o ritmo frenético do mundo e cria um espaço sagrado onde a oração deixa de ser um som mecânico para se tornar uma audiência real com a Mãe de Deus. O segundo remédio é o foco no nome. Existe uma frequência espiritual de poder devastador nos nomes de Jesus e de Maria. Quando você chegar ao centro da oração e pronunciar o nome de Jesus, faça uma inclinação interna do seu coração. Imagine que, ao dizer esse nome, uma luz branca e pura explode na escuridão, queimando as mãos das entidades que tentam acusar você. Pronuncie esses nomes com a consciência de que eles são decretos de expulsão para todo o mal. É nesse momento exato que os demônios tremem, pois o nome de Jesus é o selo da derrota deles. O terceiro passo é a intenção pelos agonizantes. Existe uma caridade que toca o coração de Deus de forma única, que é rezar por aqueles que estão no seu último suspiro agora. Enquanto você me ouve, milhares de almas estão travando sua batalha final contra o desespero e as garras do inferno. Ao rezar uma Ave Maria diária, especificamente por quem vai morrer hoje, você se torna um braço estendido da Virgem Maria, arrancando essas pessoas do precipício no último segundo. Essa intercessão gera um crédito de misericórdia para você, pois quem salva uma alma assegura a própria salvação. A porta do céu ainda está destrancada. E por mais que você se sinta perdido, lembre-se de que a chave para essa porta está agora mesmo na sua língua. Não desperdice mais nenhuma palavra. Sinta a esperança renovada, pois a proteção materna é um escudo que nenhum fogo infernal pode penetrar. Agora, em união de espírito, convido você a elevar o seu pensamento para uma entrega total. Reze comigo mentalmente. Ó Maria, Rainha dos anjos e terror dos demônios, eu me entrego inteiramente sob a vossa proteção. Que cada Ave Maria que eu pronunciar seja um bálsamo para o vosso coração
e um golpe contra as forças das trevas esteja presente em cada batida do meu coração, agora e principalmente na hora da minha morte, quando a luz deste mundo se apagar e apenas a vossa mão puder me conduzir ao vosso Filho. Que esta oração seja o meu selo de fidelidade e a minha garantia de paz. Se esta mensagem trouxe clareza para a sua alma e acendeu uma luz onde havia escuridão, sinta o chamado para ser um portador desta verdade. Ao curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você ama, você não está apenas interagindo com uma plataforma, mas está praticando um ato de evangelização digital, espalhando uma ferramenta de libertação para corações que podem estar agonizando em silêncio. Deixe seu comentário como um compromisso solene de oração e ajude esta luz a alcançar as fronteiras onde o mal tenta governar. Juntos, somos a voz que proclama a vitória da cheia de graça. Que a bênção da Virgem Santíssima permaneça com você hoje e para sempre.